Alguns apontamentos sobre a questão das habilitações para a docência, que é uma matéria, não é só esta, mas é uma matéria que pode ter desenvolvimentos negativos ou não. Eu não estou crente disso, mas vamos estar atentos a desenvolvimentos negativos no âmbito da revisão do Estatuto. Como dizia o Zé, aliás, eu vou repisar aqui, inevitavelmente, algumas coisas que já foram ditas, mas o Zé falava da reunião de trabalho que já houve, não era uma reunião negocial, nem o Ministério concretizou propostas nessa reunião. Era sobre um tema que ficou fixado como segunda prioridade no protocolo negocial, acordado com outras organizações sindicais e que a FEMPROF contestou. Quanto a nós, é mal feito priorizar desta maneira esta matéria, entendendo que haveria outros temas a tratar antes das habilitações. Habilitações, concursos e admissão, que é o que está no segundo tema de abordagem. Havia matérias que era preciso dar avanços e sinais antes disto. Bom, mas nessa reunião o Ministro não abriu o jogo, mas não resolveu, obviamente, as preocupações da FEMPROF sobre a questão das habilitações para ser professor ou educador. Nessa reunião acabou por passar uma grande parte do tempo a discorrer sobre outro assunto, a reforma, ou melhor, o desmantelamento do Ministério, o que evidencia a importância que o assunto tem nas políticas que o Governo quer aplicar na área da educação e do ensino. E não só. Há que vincar, já foi aqui referido, a reforma do Estado, neste caso do Ministério, é um assunto sobre o qual a FEMPROF vem tomando posição e agindo, ao contrário daquilo que alguns, mas isto também já é habitual, apareceram por aí a dizer agora, só agora, acusando genericamente os sindicatos de estarem a dormir ou até coniventes com o Governo. É preciso, colegas, é preciso estarmos atentos a estas manobras e a este e outros assuntos. Está agendada a reunião negocial para a próxima semana, dia 4 de fevereiro. Prevê-se que aí o Ministério clarifique ao que vem e confirme, ou não, as preocupações que a FEMPROF tem. Lembro que, tal como a FEMPROF vem fazendo, depois da reunião, certamente no dia seguinte, no dia 5, haverá plenário online para que todos possam inteirar-se do que se passou, das propostas apresentadas pelo Ministério e da apreciação delas. Colegas, é fundamental acompanhar estes plenários para poderem estar informados e informarem gente distraída, porque há gente distraída, e que, como tal, distraída, não será gente mobilizada, nem facilmente mobilizável. E não poucas vezes é quando gente distraída acorda, estremunhada, entende mal as coisas e culpa terceiros pela distração que trazia e acaba a alinhar acriticamente na divisão e em voluntarismos inconsequentes. Fica aqui o apelo para que não falhem ao acompanhamento do plenário. Sabemos que há problemas no domínio do reconhecimento das habilitações para a docência, problemas que é preciso resolver. São questões, no entanto, que não carecem de alterações estatutárias, mas de medidas tomadas a outro nível. Olhem, já falado aqui, é o caso e é urgente do acesso e das condições para a profissionalização dos já milhares de colegas que estão nas escolas a lecionar com habilitação própria. Ainda agora, e porque são necessários, no concurso externo extraordinário, dos 1.639 que vincularam, quase 700 possuem, digamos assim, apenas habilitação própria. Esta é uma questão urgente. O diploma legal diz que estes e os anteriormente vinculados têm 4 anos para concluir a profissionalização, embora aquilo que se vê é a clamorosa escassez de vagas para esse fim
e o que não augura nada de bom. Nas reuniões e por outros meios, a FEMPROF tem confrontado insistentemente o Ministério pela sua inação neste domínio. O Ministério tem a obrigação de ser, como se costuma dizer, proativo e de tomar medidas capazes para garantir que quem não tem a profissionalização a possa realizar com celeridade. O Ministério tem a obrigação, mas tem estado muito pouco ativo neste domínio. E porquê? Por incapacidade de resolver o problema? Por oportunismo, sabendo-se que estes colegas, e já são milhares, repito, se não acedendo à profissionalização, não progridem na carreira e, portanto, são uns milhares que saem mais baratos? Ou por calculada estratégia de dumping habilitacional? É que o paulatino crescimento do número de docentes não profissionalizados acabaria por arrastar para baixo os referenciais obrigatórios das habilitações, desvalorizando também desta forma a profissão e a carreira, para embaratecer, cá está, novamente, os custos com o trabalho docente. Um objetivo que tem estado sempre presente nas opções neoliberais, como as que são deste ministro e da sua área política. Aliás, junta-se aqui a contratação crescente de pessoal sem qualquer habilitação, nem sequer habilitação própria, incluindo contratados como técnicos especiais, mas na prática para funções docentes. As propostas do Ministério, que o Ministério vai apresentar no dia 4, permitirão, julgo, vislumbrar as intenções do Governo e, se elas vão no sentido do tal dumping habilitacional, e se assim for, a reação dos professores e educadores não pode fazer-se esperar e tem de ser forte e audível. A desvalorização das habilitações seria um recuo de muitas décadas e traria consigo a dramática desvalorização simbólica e material da profissão, o que não podemos de todo admitir. Vale a pena lembrar que essa ideia de dumping habilitacional é uma ideia já defendida por responsáveis da associação que congrega os patrões dos colégios. Alegando a falta de professores, que está longe de ser um problema exclusivo da escola pública, a ideia deles é passarem a contratar para lecionar pessoal não profissionalizado ou mesmo sem habilitação. Certos que estão que, entre despedimentos dos que considerem menos capazes e a pressão e orientações das direções, resolverão a falta de recursos docentes e, cá para nós, diminuem a despesa, garantindo maior margem de lucro. Numa outra reunião, reparem, o Ministro, sem nunca assumir o que poderá estar na calha, deixou a porta entreaberta e deixou a FEMPROF muito preocupada. Com alguma indignação, Fernando Alexandre mostrava incompreensão por ter na sua equipa gente muito qualificada e, veja-se lá, não lhes é reconhecida a habilitação para darem aulas. Oh, colega, não sei se o Ministro também entende que os superiormente qualificados que lá tem também deveriam ser reconhecidos para outras funções, não sei, médicos, enfermeiros, psicólogos, engenheiros, pilotos, não sei. Aquilo que sei é que esta visão desprofissionalizante da docência deve ser vigiada por todos nós com grande atenção e vigorosamente combatida assim que levanta a cabeça. A FEMPROF entende que, no que diz respeito a habilitações, o Estatuto não carece de muitas alterações. Outro sim, a confirmação de aspectos de princípio de que não abdica, são princípios fundamentais para a valorização da carreira e da profissão docente. Relacionado com este tema, um parênteses, há uma coisa que tem de ser feita obrigatoriamente no Estatuto e que é extirpar todas as referências que ainda lá estão à exigência de aprovação na prova de avaliação de conhecimentos e capacidades, aquela PAC, como critério para ser reconhecido como docente. Aquilo ainda lá está.
a absurda e despropositada e iníqua prova inventada por Maria de Lourdes Rodrigues e aplicada, não gastem tudo, aplicada por Nuno Crato. A FEMPROF opor-se-á e combaterá contra medidas que comprometam a qualificação dos docentes, medidas que poderão aparecer e já estão a acontecer na nossa leitura para criar um quadro de desvalorização material, profissional e simbólico do trabalho docente, conduzindo também à perda de qualidade. A FEMPROF não aceitará que se enverede por medidas de facilitação e aligeiramento da formação inicial ou por modelos de formação acelerada, ainda que com o argumento da escassez de docentes. A FEMPROF opor-se-á a práticas que desprestigiem e desqualifiquem a formação académica dos docentes e a sua profissionalização. A FEMPROF defenderá intransigentemente que a formação inicial para a docência seja de nível superior, de elevada qualidade e de igual duração para todos os ciclos de educação e ensino, comportando sempre dimensões como a profissional, a social e ética, o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, a participação na escola e a relação com a comunidade, o desenvolvimento profissional e outras dimensões. A FEMPROF continuará a exigir condições adequadas para a realização de estágios pedagógicos no âmbito da formação inicial, defendendo que decorram em contexto laboral com o reconhecimento dos direitos correspondentes para os estagiários e as condições justas, adequadas para os docentes orientadores. A FEMPROF continuará a pugnar, como aqui já foi dito também, por respostas urgentes e de qualidade para a profissionalização dos colegas de habilitação própria que, indubitavelmente, continuarão a ser necessários para colmatar o gravíssimo problema de falta de professores que sucessivos governos ignoraram dolosamente. Temos reunião na próxima semana. Estamos num processo de revisão do Estatuto. Há outras medidas de enorme impacto que estão a ser tomadas por parte do Ministério no quadro daquilo que são as opções do Governo. Primeiro passo que temos que dar é estarmos atentos ao processo negocial, às medidas do Governo e às ameaças que tudo isto comporta. Segundo passo, informar os colegas, despertá-los para os perigos e mobilizá-los para defenderem o que é justo. Terceiro passo, organizar, aprofundar e alargar a luta dos professores e educadores. Essa é uma tarefa de todos nós que aqui estamos e de toda a estrutura sindical. Somos professores, damos rosto ao futuro. Exigimos valorização já. Viva a luta dos professores e educadores, viva a FEMPROF. A luta continua.